Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário HGLG, que ele soltou mais uma vez o seu relatório gerencial e nós vamos estar dando uma olhada, analisando aí como é que o HGLG ele está performando, considerado por muito um dos melhores fundos de galpões logísticos, certo? Se nós observarmos quem tem cota, quem tinha cota até o dia 28 de março, agora no dia 12, que foi hoje, recebeu aí na sua conta R$ 1,10. Se nós olharmos esse cenário para trás, nós vamos perceber que já faz um bom tempo que o HGLG11 vem pagando R$ 1,10. Então, ele vem pagando há um bom tempo e uma vez ou outra ele acaba soltando aí um dividendo extraordinário. Se nós olharmos o dividendo dele comparado com o ano passado, tem algo nele que eu não estou achando que não é tão bom. Ele vem pagando o mesmo dividendo do ano passado, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março. Enquanto os outros competidores, os outros players do setor de galpões logísticos, eles vêm entregando dividendos maiores em 2023 e em 2024. Mas será se isso é apenas um cenário de 2024 comparado com 2023? Então, se nós pegarmos os últimos 5 anos e agruparmos, nós vamos perceber que o dividendo subiu 2021 quando comparado com 2022, 2022 quando comparado com 2021 e 2023 ele já vem pagando menos dividendo do que 2022. E isso foi ruim. Por quê? Porque o dividendo ele cai em 2023 em um cenário onde o IFIX estava subindo, os fundos imobiliários estavam se valorizando e pagando mais, o dividendo dele cai quando comparado com outros fundos de galpões logísticos. E além disso, a cota dele subiu bastante, porque como ele é um bom fundo, né, um excelente fundo imobiliário, a cotação se valorizou muito, batendo R$ 160, e aconteceu algo que acontece muito com um fundo muito famoso. O HGLG ele diminui o dividendo, mas ele tem uma reputação tão sólida que a cota dele sobe e o dividendo cai. E o que nós temos para 2024 não é tão bom, porque se nós observarmos, ele vem repetindo em 2024 os mesmos resultados de 2023. Ou seja, se nós não tivermos nenhuma surpresa até o final do ano, ou ele vai distribuir o mesmo valor ou vai distribuir um valor menor. Por quê? Porque o dividendo dele, como nós podemos observar, está em rota de queda. E muitos investidores, né, devido à excelente fama que o HGLG tem, eles aproveitam pequenas quedas e compram. Então, se nós olharmos os últimos 30 dias, ele está subindo. Se nós olharmos os últimos 6 meses, ele saiu ali na casa de R$ 159, bateu a casa de 170 e caiu. Mas se nós olharmos os últimos um ano, olha o que acontece. Ele estava no valor ali de R$ 158 e ele subiu, né? Porque ele fez um V. Ele saiu ali em julho de 1,67, foi para novembro em 1,57. Essa pequena queda, muita gente aportou, inclusive muito influencer famoso aportou nele e ele subiu. Por quê? Porque na mente desse influenciador, ele olhou o gráfico só no último ano. Se nós olharmos os últimos 5 anos, olha o que está acontecendo. Essa subida que muita gente aproveitou para comprar quando ele saiu de 157 foi para 168, essa subida não é nada. Essa subida, se nós olharmos o gráfico dos últimos 5 anos,
é nada mais, nada menos do que o HGLG andando de lado. Então, o que nós temos? Dividendo caindo, cotação subiu. Então, muita gente comprou achando que estava comprando na baixa, mas não, estava comprando ele somente andando de lado. Por quê? Porque ele está bem distante de cotações máximas mesmo, né? Ele é um fundo, se você pegar qualquer outro fundo de galpões logísticos, ele já vem recuperando e passando do valor máximo antes da pandemia. Agora, se nós olharmos para o HGLG, ele está em patamares de ali 2020, né? Ele não conseguiu ultrapassar nem os valores ali naquele primeiro ano ali da pandemia. Ou seja, ele está muito longe, mas muito longe de ultrapassar aí o seu pico máximo. Então, enquanto os outros fundos, as cotas estão se valorizando, o HGLG, quando nós olhamos o cenário de 5 anos, ele vem andando de lado e o dividendo dele vem caindo. Claro que, como ele é um bom fundo, um excelente fundo, o dividendo dele ainda continua na média, né, ali 8,10%. E algo muito legal que o Status Invest tem, que outros sites não têm, é o valor patrimonial por cota 1,57. Ele está acima do seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, se você comprar hoje em dia, ele já está caro. Ele tem em caixa 89 milhões, mas aqui está o problema. Nos últimos 3 anos, o dividendo dele cai em média 2,18 e a cota dele cai 0,89. Claro que esse valor é um valor bem pequeno, mas quando nós olhamos para os gráficos de dividendo, que foi o que eu mostrei inicialmente, ele não dá sinais que vai pagar mais esse ano. Então, você que é investidor do HGLG, que você está recomprando cotas dele, saiba que nós não estamos num cenário de previsão de dividendo aumentando. Pelo contrário, pagar a mesma coisa ou quem sabe até menos. E olha que ele tem uma excelente base de cotista, 461.663. Então, o que acontece? Como nós estamos aproximando mais de 500 mil de investidores, e esses investidores, evidentemente, têm muito influencer famoso que investe no HGLG, então está muita gente comprando o HGLG, recomprando cotas, achando que ele está barato, né? Por quê? Porque quando comparado a outros fundos imobiliários, ele é considerado um fundo muito bom, é verdade, mas a cota dele subiu muito para um dividendo que vem caindo. Ou seja, você que é investidor do HGLG está pagando caro por um fundo imobiliário que o dividendo dele não está subindo, o dividendo dele está em rota de queda. Ele está pagando em média o mesmo dividendo que pagou em 2021. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui em 2022 foi o máximo, 16,50. Em 2023 ele pagou 13,6. Em 2021 ele pagou o quê? Quase 13,6. Em 2020 ele pagou 11. Se nós olharmos aqui para esse cenário aqui, ele vem pagando os mesmos valores de 2023, né? Como ele vem pagando os mesmos valores de 2023, se não houver nenhum dividendo extraordinário na rota desse caminho, ele vai pagar provavelmente o mesmo dividendo ou menor. E quando eu digo menor, na casa aí de 11,03, certo? Então você que é investidor tem que ficar atento, né? Se ele vai continuar nesse cenário, ele vai pagar o mesmo dividendo do ano passado, ou seja, não vem crescendo. E isso é ruim porque se nós olharmos os resultados, até que subiram, ó. 28,5 milhões em março contra 27,7 milhões, ou seja, subiu aí a receita de locação, subiu bastante o rendimento imobiliário. Então, quem é investidor do HGLG esperava aí que esse valor do dividendo ele aumentasse, mas é impressionante como ele repete esse dividendo de R$
e 10 já vem um bom tempo aí sendo apresentado, certo? Evidentemente, quando nós olhamos o HGLG, evidentemente que os gráficos dele, sempre quando vai ser exposto pelo seu relatório gerencial, sempre vai pegar 2011. Se nós pegarmos 2011, aí você tem uma rentabilidade astronômica de 530,9% contra 218,3%. Só que cuidado, a maioria de vocês que são investidor, vocês não estão posicionados nele desde março de 2011. A maioria de vocês estão posicionados a partir de 2019, 2020, 2021. Então, cuidado com esse gráfico, com essa rentabilidade gigantesca, é só para quem já está há muito tempo. O seu gráfico não é esse, né? O seu gráfico ele é bem diferente desse daqui, certo? Se nós descermos aqui, né, a base de cotista vinha subindo, né, mas ela vem sofrendo uma pequena desaceleração, porque está ficando muito caro, né, e o dividendo não parece que vai sair mais do que 1,10 nos próximos períodos. Maior parte das suas receitas vem de imóveis, depois vem de FIIs, depois de CRI, LCI, renda fixa, tem outros investimentos, né? Tem 695 milhões que acaba reduzindo aí bastante e são devido aí a novas aquisições, né, que o fundo precisa pagar, certo? Se nós olharmos do ponto de vista de ativos imobiliários, excelentes ativos imobiliários, super concentrado em São Paulo, ou seja, dificilmente você vai ter uma vacância muito alta, né? Justamente que vai fazer com que essa vacância fique em torno de 9%. Um outro ponto que eu preciso chamar a atenção para vocês é que até 2027, quase metade dos contratos eles vão ser vencidos. Então tem muita gente que não está sabendo, né? Então o vencimento dos contratos aí, só esse ano são 10%, 2024, 2025, 13%, 2026, 9%, 2027, 16%. 52% é que é só depois de 2028, né? Então tem que ficar bem atento. E, evidentemente, como esses contratos, mais da metade, quase a metade, estão perto de se vencer, nós temos muito revisional. Revisional pode jogar o valor para cima, como pode jogar esse valor para baixo. Por isso que eu estou chamando a atenção que pode acontecer dele pagar o mesmo valor ou, quem sabe, pagar menos, certo? Só nesse ano nós vamos ter 52% dos contratos vão passar por revisional. É muita coisa, certo? Então você que é cotista do HGLG tem que ficar bem atento, né? O mês de janeiro nós temos uma grande quantidade de reajuste por IPCA, 82%, e esses 82% fez a receita aumentar, mas isso não está refletindo em dividendos. O seu principal ocupante é a Volkswagen, 13,4%, né? Exposição para o locatário. Depois, Mercado Livre, que está indo muito bem. Carrefour, Ambev, Leroy e 62% outros. Do ponto de vista de contratos, 67,4% típico, significa que são contratos de curto prazo, e somente 32,6% atípico, ou seja, contratos por mais de 10 anos. Com relação aos imóveis indiscutível, 20% AAA e 55% AAA e B. Tem muito pouco, né? Muito pouco, mas muito pouco mesmo, ativos classificados aí como A, que é 10%, B, 10,14% e C, 5,15%. Ou seja, ele tem uma boa margem de AAA e AA, ou seja, excelentes imóveis, certo? Se nós formos descer mais um pouquinho, que eu queria mostrar aqui, são os CRI aí,
que ele está envolvido, né, precisando pagar, né, mas é uma taxa muito baixa, né, IPCA 5, só o Tesouro Direto está pagando IPCA 6 atualmente, então é algo que não pesa muito na carteira. Se nós descermos até lá embaixo, nós vamos ver a carteira com os imóveis, né? Os imóveis dele, um dos maiores aí imóveis é o HGLG Betim, Minas Gerais. O fundo é responsável por 100%. O problema é a vacância, 61% de vacância em um imóvel que tem 62.582 metros quadrados e ele é triplo I, né? O restante, a vacância reduz bastante, a não ser HG, LG Campo Grande, que é um duplo AI, uma A, né, 16%, HG LG Itupeva, uma vacância de 32%, HG LG Itupeva G200, 17%, Master Labs 23%, mas é uma classificação B, né, muito baixa, bem baixa. Se nós olharmos HG, LG Ribeirão, 12%, Tectal, 45%, ou seja, muito alta. HG, LG Campo do Jordão, 31%, classificação do imóvel B, né? Ou seja, significa o quê? Que os bons imóveis mesmo eles estão ocupados, mas aqueles imóveis AA, B e C, eles estão sofrendo e isso já era esperado que eles acabassem apresentando uma vacância maior, certo? Então, esse é o nosso vídeo trazendo informações do HGLG para você. Nós não estamos dizendo para você que o HGLG é um fundo imobiliário ruim. Não, ele é um fundo imobiliário muito bom. Inclusive, no início, ele custava mais de R$ 1.000. Ele sofreu um desdobramento para se tornar acessível para você que é investidor. Só que a cotação se valorizou, mas mesmo se valorizando, ela vem andando de lado, e ela andando de lado e se valorizando, ela vem pagando menos dividendo, o que está tornando atualmente o HGLG um fundo imobiliário bem caro. Por quê? Porque a cota subiu, no curto cenário ela subiu, no macro cenário ela está andando de lado, ou seja, não aconteceu muita coisa. Mas no curto prazo ela subiu. E ela subiu com um dividendo que já era menor em 2023 e que pelo resultado que nós temos até agora, o dividendo vai ser igual ou, quem sabe, menor do que o ano passado. Enquanto os outros fundos não. Os outros fundos vêm pagando mais dividendo, a cotação se valorizou bastante, inclusive está pagando mais dividendo que o HGLG. Então você precisa ficar atento. Aí você que é cotista do HGLG, certo? Quero agradecer a todos vocês que permaneceram aqui no nosso vídeo até o final. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.